Olá, povo de Deus, sábado depois da Epifania do Natal, 11 de janeiro de 2025. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João, capítulo 5, de 14 a 21, e do Evangelho de João 3, de 22 a 30. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduza à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isto se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Chegamos aos últimos versículos da primeira carta de João, onde ele retoma os temas da segurança da fé e a coerência na vida do cristão. Como base para uma oração confiante. No trecho de hoje temos uma distinção interessante entre pecado que conduz à morte e do pecado que não conduz à morte. Por todo o contexto da carta, sabemos que o pecado que conduz à morte é o não reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, gerado por Deus e também Deus. Quem não crê nisso, nem adianta rezar, já está condenado. Por outro lado, os que creem certamente continuarão cometendo pecado, mas não são pecados que conduzem à morte. E que, por causa disso, se esse pecador rezar, poderá ser ouvido sim por Deus. E a esses Deus dá a vida. João chega mesmo a afirmar que quem nasceu de Deus não peca, é guardado por Deus e nenhum mal o pode atingir. Estes devem rezar por aqueles que cometem pecados, que não levam à morte, ou seja, não romperam de tudo a comunhão com Deus. Outra vez, João apela para a questão do discernimento, isto é, a inteligência para conhecer o que é verdadeiro. A verdade está em crer em Deus, que é o verdadeiro, e no seu Filho Jesus Cristo e na vida eterna. Com essa tese, João refuta os seus adversários, os adeptos da gnose, que negavam todas essas afirmações, ou seja, negavam a unicidade de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e, por conseguinte, também negavam que Jesus podia garantir à pessoa humana a vida eterna. A última frase de hoje é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para ele, ídolos são as pessoas, coisas, estruturas e projetos que produzem escravidão e morte e se apresentam como absolutos, pretendendo substituir o projeto de vida e liberdade que Deus realizou em Jesus Cristo. Hoje temos espiritualidades dentro da igreja que beiram a heresia dos gnósticos, tão combatida nesta primeira carta de João. Pessoas que pregam somente no plano vertical, eu e Deus, sem nenhuma consequência horizontal da fé. Eu mais Deus, mais meus irmãos e irmãs. João
13, de 22 a 30. Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria no ouvir a voz do noivo. Esta é minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Houve um momento em que a atividade missionária de Jesus e de João Batista floresciam simultaneamente. Porém, surge um episódio que perturba os discípulos de João. Uma discussão com alguém que provavelmente tinha recebido o batismo na missão liderada por Jesus. O tema em discussão é o valor da purificação do batismo realizada pelas duas missões. A resposta do Batista sublinha um princípio geral válido para toda pessoa que realiza uma missão. Na história da salvação, ninguém pode apropriar-se de uma determinada função se ela não lhe for conferida por Deus. Além disso, afirma a superioridade de Jesus. E para explicar melhor a relação que tem com Jesus, diz da missão própria de Jesus, com um exemplo tirado do ambiente judaico, a relação entre o amigo do esposo e o esposo durante uma festa nupcial. Nesta comparação, João Batista não tem dificuldade em reconhecer Jesus no papel do Messias esposo, vindo para celebrar as núpcias messiânicas com a humanidade e, portanto, aponta a si mesmo como discípulo amigo do esposo. Ele pôde conhecer o Messias que dá início à sua missão e recolhe os primeiros frutos do seu trabalho. Por isso se alegra, pois constata a realização definitiva do projeto salvífico de Deus e compreende que chegou o momento de se retirar. Ele que deve crescer, eu diminuir. Exatamente no momento crucial das duas missões, João Batista evita entrar em concorrência com Jesus. Pelo contrário, reconhece a superioridade de Jesus e se alegra com isso. Temos muito a aprender dessa atitude de João Batista, ou seja, reconhecer o momento em que a nossa missão terminou e vibrar com o sucesso da missão de nossos irmãos. Entre cristãos não deveria haver concorrência, muito menos sentimento de ciúmes ou de inveja. E João vê que está na hora de se retirar de cena, mas o percebe com um sentimento de alegria e não de frustração ou de derrota. Quanta lição podemos tirar desse comportamento de João? Ele é que deve crescer e eu diminuir. Podemos dizer que João dá um testemunho claro daquilo que mais tarde falará Jesus, ensinando os seus discípulos. Vocês foram chamados para fazer
diferença. Entre vocês não deverá haver comportamento movido por outros interesses que não sejam de amar e servir. Peço-lhes hoje que rezem por mim. Foi no dia 11 de janeiro que mamãe me deu à luz. Um beijo no seu coração.